2.000 horas. O que dá pra fazer em 2.000 horas? Se formar em um tecnólogo? Fazer um curso técnico? Aprender uma nova língua? Eu não quero nem pensar nisso. Porque ficar pensando que minha vida tá sendo desperdiçada não é legal. A verdade é que nos últimos 8 anos eu dediquei 2.000 horas assistindo LoL competitivo. Eu fiz as contas. Cada etapa do CBLOL tem em média 100 partidas. 2 splits por ano, que seriam 200 partidas, vezes 8 anos. E se cada partida tem em média 35 minutos, e eu tô sendo razoável, dá cerca de 933 horas de CBLOL. Mas não para por aí, porque tem Mundial, MSI, Cebolão, Rift Rivals, CBLOL Academy. No total, foram 70 dias da minha vida. Eu provavelmente assisti mais LoL do que eu joguei LoL. 2.000 horas. 70 dias, cara. E nesse vídeo eu vou tentar contar ao máximo das minhas experiências e as melhores histórias que eu assisti ao vivo. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Como eu conheci o LoL e por que eu decidi acompanhar o LoL competitivo, os principais metas, as histórias do cenário de LoL e seus principais jogadores, e por fim o que eu considero ser a melhor série da história do LoL competitivo. Então fica aí até o final, mas agora sem enrolar, essa é a história de como eu assisti 2.000 horas de LoL competitivo. Forget this day. I'll never forget this day. A primeira vez que eu ouvi falar de LoL foi lá em 2012, mas eu só fui jogar em 2015, quando o mapa já era mais bonito. Eu lembro que o meu primeiro boneco que eu joguei foi o Volibear. Quem lembra daquela dublagem? Não tenho piedade de covardes. Farei vocês chorarem como filhotes. Joguei de Udyr também, mas sei lá, eu não curti muito. LoL parecia muito difícil. Não parecia que era pra mim. Na época eu estava focado em jogar outras coisas e eu não entendi o jogo direito. A torre me matava, eu não entendia o que os personagens faziam, não sabia minha função, e não me atraía o suficiente para ir atrás de tutoriais no YouTube. Principalmente porque o jogo era uma moda, e eu nunca gostei de ir com a corrente. Eu preferia ser nichado, nunca gostei de TikTok, até hoje não tenho Instagram, mal usei o Facebook, então eu decidi parar de jogar. Até que... o dia era 29 de outubro de 2016. Era uma noite de sábado comum. Era comum eu passar os fins de semana na casa da minha tia, e meu primo tinha instalado o LoL. Passamos toda a sexta e o sábado jogando, e mesmo a gente sendo ruim, a gente até conseguiu se divertir. Mas naquela noite tinha algo que acontece apenas uma vez no ano. A final do Mundial de LoL. A gente pegou a transmissão do início. Então a gente foi lá, e começou a assistir. 2 noobs assistindo o LoL mais bem jogado que um campeonato poderia proporcionar. Como a gente era competitivo, nós ficávamos torcendo por times opostos. Ele pra SKT e eu pra Samsung. Eu lembro como se fosse ontem. Lembro de cada partida. O primeiro jogo foi controlado pela SKT, com poucos abates, e mostrava o quanto era diferente de um jogo normal da fila ranqueada. E toda vez que eu vi o Jhin abrir o Ultimate, era muito foda. Eu já queria jogar com ele, parecia muito divertido. No segundo jogo deixaram o Ryze do Faker passar. Faker que até hoje é conhecido como o melhor jogador do mundo. E bom, não teve jogo pra Samsung nesse segundo jogo. E parecia tudo perdido. 2-0 pra SKT, que vinha como time favorito ao título, e quando o terceiro jogo começa, parecia mais do mesmo. O Faker colocava pressão no mid, não deixando o Aurelion do Crown jogar. Ficava com o tempo na frente, colocava visão, conseguia uns abates isolados, pegava vantagem, usava vantagem para conseguir mais pressão, mais visão e mais vantagem. Até que chegou aos 29 minutos de jogo. 2-9 para SKT, 9.000 de gold de vantagem. E após tirar os feitiços do Aurelion Sol e sua ult, a SKT decide pro Barão. Até que isso aqui aconteceu. Ter Barão pra SKT, tá todo mundo voltando pra base, ainda tem o Ezreal por ali. Só ele e o Lee Sin no ambiente, os caras acertaram bem. E olha o dano pra cima dele, tá muito forte, vai tentar enraizar por ali, segurando o Wolf, garante a eliminação. Eles são obrigados a abandonar o Barão, caiu o Faker, olha a Samsung voltando, double
que o item mais já espanta também o Duke. São 3 abates e a Samsung vem pro Barão. O que é que tá acontecendo? Foi só elogiar o Bang que ele erra, vacila, fica muito à frente, é pego. A Samsung aproveita demais o momento, consegue em 3 abates e vai para o Barão. O Staples Center faz muito barulho. Não é à toa que hoje o Ruler é conhecido como o melhor ADC do mundo. Ver o estádio brilhando, ouvir a plateia gritando, a narração incrível do Chaep me fez vibrar junto. Ao fim do Barão, a vantagem de antes 9.000 foi para apenas 2. E em um jogo que chegava aos 35 minutos, esse ouro já não tinha mais tanta relevância. E conforme o tempo passava, mais lutas aconteciam e era incrível ver como esses times jogavam bem, mano. Os tanques sabiam entrar e sair no momento certo. Os carries sempre batendo, e por não ter uma vantagem clara de scaling, as lutas eram longas e quase sempre poucos morriam. Por conta de vários escudos e curas, todo mundo resistia muito, e saía com um tico de vida. E com um roubo incrível de dragão ancião, a Samsung consegue ir pro 4º jogo. E depois dos 2 últimos jogos sangrentos, valendo tudo, a série acabou. A SKT foi tricampeã, e sabe qual foi meu pensamento naquela noite? Caralho, isso aqui é legal demais. Eu dormi pensando em LoL. Quando eu voltei pra casa eu só conseguia pensar nisso. Eu reassisti essa série várias vezes, depois vi todo o Mundial de 2016. Aí voltei pra assistir o de 2015, e quando começou o CBLOL de 2017 eu não parei mais, virou meu ritual. Todo fim de semana, de 1 às 6, eu estava ocupado assistindo o CBLOL. Mesmo quando comecei a jogar mais, o competitivo sempre foi minha prioridade. Mano, eu virei um cracudo de LoL, mané. Eu queria LoL o tempo todo, o dia todo. Eu jogava na casa de um amigo e, mano, coitado, velho. Eu ficava colado na cadeira olhando pra tela do computador até a hora de ir embora. Só pra repetir no dia seguinte. Eu vi vários metas acontecendo durante o tempo que assisti. Eu vejo muita gente falando que o competitivo é engessado por conta de ser sempre os mesmos campeões, e eu concordo, mas sempre acontece alguma loucura com o passar do tempo. Novas táticas são inventadas, e para isso você precisa assistir por um tempo para perceber essas mudanças. Eu vi o meta de ADC utilidade, porque os itens de ADC estavam horríveis e eles compensavam o dano com sups de AP bruto. E por conta da quantidade de personagens frágeis, os assassinos ficaram muito viáveis na jungle. Vi o meta de Turíbulo Ardente em 2017, que era um item de sup que dava status para um aliado que recebia escudo. Mas a Riot fez uma mudança que na visão deles era um nerf, mas que fez o item ficar tão forte que o time que não tinha ele perdia instantaneamente. E o pior, esse patch era o patch que foi pro Mundial. E era normal ver o suporte farmando para fechar o item mais cedo possível. Esse mundial foi muito chato para muitas pessoas, mas eu gostei desse meta quebrado. Era divertido ver o personagem quase morto e de repente receber trilhões de escudos. O Faker evaporado, olha a quantidade de escudo, o Lolita de pé, isso é impossível, 1 bilhão de escudos pra cima dele, vai virar, a Samsung vai vencer nessa batalha, o Runil fica pra trás, vai ser eliminado, vai cair, pouquíssima vida. Teve o meta do cronômetro, onde todo mundo pegava a mesma runa e aos 5 minutos todo mundo tepava bot pra daivar. A DC nunca teve vida fácil nesse jogo, coitados. Teve a runa Cleptomancia, que fez o GP e o EZ se tornarem personagens muito fortes. E claro, um dos metas mais divertidos de assistir, que foi o afunilamento de Gold. O afunilamento de Gold é exatamente o que o nome diz, um funil, onde um aliado dava seus recursos para outro aliado, fazendo com que o aliado que estava recebendo recursos em dobro carregasse o jogo. Os dois mais comuns eram Taric e Mastery, que o Taric ficava mid segurando a wave, e depois que o Mastery tinha toda a selva farmada, ele ia no mid e pegava todos os minions que o Taric segurou. Assim ele tinha mais ouro, mais experiência, e depois que fechava 2 itens, o jogo acabava. Porque ninguém conseguia lidar com o Mastery imortal correndo em sua direção, sendo que você mal tinha um item fechado. O outro método de fazer isso era com Karthus e Nunu. Tinha algumas outras variáveis, tipo Kayle e Nunu, mas no geral era o mesmo. O Karthus fazia a jungle com a ajuda do Nunu, juntos eles faziam tão rápido que podiam pegar as waves do mid. O W do Nunu fazia o Karthus ter mais AP, e com tanto gold e XP de vantagem, o Karthus acabava com a luta antes dela acontecer. Era normal ver uns personagens com 300 de farm aos 20 minutos. Isso aliado ao autofill que rolou em 2018, eu vi muitas composições malucas. Foi muito divertido até a Riot nerfar o Gold Funnel. Mais tarde, ainda naquele ano, a Riot percebeu que as partidas do LoL estavam muito demoradas. Então eles decidiram fazer uma mudança, para que os jogos acabassem mais rápido. Mas, como consequência, eles quebraram o jogo, com um item chamado Flâmula de Comando. O que esse item faz é muito simples. Você dá um buff para um dos minions da sua wave.
Acontece que esse Minion vira um tanque de guerra imparável. Mas o pior de tudo é quando você consegue buffar esse Minion com o Barão. Caso você consiga buffar esse Minion com o Barão, ele vai ficar tão forte, mas tão forte, que é basicamente esperar ele ganhar o jogo sozinho. Ele levava as torres solo, era basicamente você esperar ele fazer o trabalho dele. Ninguém conseguia limpar porque ele ficava muito tanque e era basicamente imparável. E depois de muitos nerfs nesse item, eles perceberam que fizeram merda e tiraram o item do jogo. Mas a Cleptomancia ficou, e o EZ se tornou o campeão mais forte do jogo. A prova disso é que no MSI de 2018, o EZ teve 95% de presença, fazendo uma build com 2 lágrimas da deusa, com mana infinita, mais o escudo do abraço de Seraph, e com um burst absurdo com rei destruído e pistola lâmina Hextech, ele podia jogar agressivo com muita segurança. EZ se tornou uma máquina na mão do jogador certo, e adivinha, o melhor ADC do mundo estava naquele campeonato, e não deu outra. Ele ganhou. No Mundial de 2018, teve um meta dominado praticamente por 2 personagens que sofreram rework naquela época, Urgot e Atrox. Me arrisco a dizer que 90% dos jogos tinha a presença deles, seja pique, seja em ban. Mas quase sempre eles não estavam banidos porque tinham coisas muito piores para se enfrentar, como a Akali e a Irelia, que eram os campeões mais fortes do mid naquela época. Tanto que a Lissandra entrou pro meta só pra dar counter nelas. Durante o campeonato, um novo personagem apareceu sendo descoberto também durante o meta. Esse era o Victor Top de Manopla dos Glacinatas. Eu acho que ele ficou muito forte porque ele conseguia counterar os personagens que eu tinha citado, o Atrox e o Urgot, caetando eles com a manopla. Tem um meta também que sempre volta, independente do ano, que é o meta de Scale Mid, de Cork contra Azir. Teve também o meta de Hyper Carry no MSI de 2023, onde era basicamente pegar Yumi ou Lulu e pegar algum Hyper Carry. Os principais eram Zeri, Sivir, Jinx ou Xayah. Teve o meta inventado pela T1 de ADC como suporte, que assombrou muito o jogador casual caindo com Caitlyn Sup na solo kill. E é claro, conforme o jogo avançava, mais bonecos eram lançados, e sempre totalmente quebrados, os chamados bonecões, Zoe dando IK com uma skill... Aphelios dando pentakill apertando um botão. Yumi curando o time inteiro e dando mais dano que o próprio ADC. Zeri correndo que nem um Senna no auge. E o Cassante fazendo um V9. Ah, viu? Mano, acho que o Titas morre ainda. Ele flashou. Que isso? Olha o Kiko jogando! Tá chegando o Leleco! Tá chegando o Leleco! De novo não! Jinquedo errando tudo ali. Quadra aqui, cacete! Bom, é aqui que a gente entra na parte mais profunda, porque o LoL é apenas um jogo, mas o dinheiro e as pessoas que ele movimenta, os momentos, as histórias, cara, dá pra falar das histórias desse cenário o dia inteiro. Até de 2015, que apesar de eu não assistir naquela época, sei do impacto que teve. A NTZ de 2016, vulgo Exodia, a line com mais taças que temos, que venceu a favorita ao título de 2016, EDG. Tem um podcast do Revolta de 8 horas que eu assisti inteiro. Lá ele fala tanta coisa que aconteceu na sua carreira, as brigas dentro do time, as pessoas que foram quicadas, incluindo ele, tanta fofoca, tipo o Ranger na Fúria, que teve Covid, ficou na reserva até se recuperar, e o cara que substituiu ele venceu todas as partidas, e quando ele voltou a jogar, adivinha, ele perdeu. A Fúria decidiu colocar o substituto como titular e o Ranger saiu do time. O problema é que ele foi para outro que estava em uma situação impossível, mas um split depois ele teve sua vingança, vencendo seus próprios companheiros de equipe e com uma mensagem muito interessante. É hora, Neto, não! Tá mandando a passada de pano dele. Depois de alguns splits frustrantes com lines duvidosas, o nosso GOAT se aposentou e foi pro Ilha das Lendas. Teve jogador que virou coach como a lenda Kalec, conhecido pelo seu posicionamento questionável nas lutas. Vai tancando. Caralho, o Kalec entregou muito forte. Sim. Ele deu um dash no meu ult. Eu vi.
Qual é que agora já não é? Todo final de split tem uma janela de transferência, e acontecem os vazamentos, formação de novos times, o cenário tá sempre em movimento. Então é muito comum enfrentar seus ex-companheiros de equipe. O maior exemplo disso é que quando a PEN vendeu o robô e o team pra Loud, e na época a torcida dizia que sorte a nossa, mal eles sabiam que essa line da Loud com o Tinoz e o robô foi responsável por 4 vices seguidos da PEN Game. Tem as lines históricas que aconteceram nessas transferências doidas, como a Red de 2017 com o BRTT, Jude, Revolta e Talkers. A Red de 2021 e 2022 que fez o Titã ser conhecido como o melhor ADC do Brasil. Cara, são tantas lines. Tipo a CNB de 2018, que o Hakim fez histórias e o Baiano tirou a máscara porque estava passando mal, mas o Toboco pensou que ele era o Zabuza. O Baiano baixou a máscara. Ah, tá explicado. Baixou a máscara desse jogo. O Baiano baixou a máscara, meus amigos. O Baiano tirou a máscara, agora o negócio vai ficar sério. Não, ele tá passando mal, não fala isso. Eu quase desmaiei, cara. Eu contei a história. E era contra E era contra o Diogo, cara. E a gente virou a série. Viraram. Você tirou a máscara no último jogo da série. Ali, você puxou com a luzinha. 3-2. O Flamengo de 2019 que terminou o split com apenas uma derrota na fase de pontos. A Team One do Absolute e o Brucer, que foi o time que veio do circuito desafiante e ganhou o CBLOL. E a Clara PEN de 2024 do Titã e Curi, que conseguiu passar da fase de entrada do Mundial pela primeira vez. Eu diria em anos, mas a gente só jogou fase de grupo antes dessa PEN porque não existia fase de entrada antigamente. E fez o brasileirinho LOLzeiro chorar que nem criança. Cara, o Titã solou a ADC da T1, mané. Agora obrigado ao Sol purificar. O Titã também causa bastante dano. Vem voltar! Vai roubar! Foi insano. Mas também tem as lines safadas, tá ligado? Tipo a T-Show, ou a Lee-Show, né? Quem lembra da Lee-Show? Que terminou o split com incríveis 0 vitórias. 14 derrotas em 14 jogos únicos, né? Evidentemente, 7 séries derrotadas. Então faz uma campanha que nunca havia acontecido, né? Perder todos os jogos. A Hensg, que subiu o Academy porque contratou coreanos horríveis e teve que demitir o elenco inteiro. O método Liberty, que consiste em não treinar e terminar o split 3/15. Mas se você acha eles ruins, 2 dessas 3 vitórias foi contra o time do BRTT, que terminou 2/16. Tio do Super Kleber sem brincadeira. Pode ser feito aqui do BRTT. Que isso? O TP atrás do Wave! É só sair da base, não! Cara, que porra é essa? Wave! Que porra é essa, Wave? É triste, mas sempre vai ter um time que vai ficar no fundo da tabela, que na quinta semana já sabe que vai entrar de férias em 2 meses, tipo a INTZ nos últimos 4 anos. Mas todo mundo tenta e só a INTZ é penta, não é verdade? Tem tantas histórias no cenário de LoL, eu não vivi essas épocas que vou citar, mas eu soube por podcast que tinha uma org chamada Elo Rocket. E imagina o que eles faziam. Sim, eles faziam Elo Job. E os principais boosters dessa época fizeram um time que chegou a jogar a IEM de 2013. Esse time era a Seven Wars, composto por Zantins no top, Crow na jungle, Brucer no mid, Eza de ADC e o Baiano de suporte. Não preciso dizer que esses 3 últimos são muito conhecidos hoje, principalmente o Baiano. Apesar de eles não terem vencido o campeonato, eles ficaram famosos dentro do cenário competitivo, muito porque era um time de 5 desconhecidos, que tinha desbancado times com nomes já estabelecidos pelo cenário. Foi daí que veio o elenco principal do Ilha das Lendas: Eza, Brucer, Baiano. Mas não demorou muito pra Riot dar ban em todo mundo que fazia Elo Boost. Muita gente que tinha o sonho de ser jogador profissional desistiu. Foi de Enem, foi trabalhar CLT, mas o importante é que deu tudo certo no final. O Baiano conseguiu voltar, ele teve câncer, conseguiu se recuperar e hoje é o maior streamer de League of Legends do mundo. Sim, do mundo, velho. Hoje os jogadores ganham salários exorbitantes, mas teve uma época que era só mato, cara. Você jogava por periféricos, ou pior, por RP. As game houses não tinham estrutura. Mas quem realmente queria viver disso e ficou até o final, hoje vive bem. Seja jogador, seja como streamer, seja como coach. E tem os que têm carisma suficiente para entrar por Ilha das Lendas, que hoje é o asilo dos aposentados do LoL. E a gente não pode esquecer das polêmicas envolvendo jogadores importados. Cada time tem o direito de importar um máximo de 2 jogadores. E esses jogadores normalmente são coreanos. E por que eu importaria um jogador coreano? Bom, é porque eles são muito bons. Pelo menos deveriam ser. Exemplos de importe que foram fundamentais para títulos foi o Jude, o Lucy, o Shrimp, o Croc, o Curi, o Weiser
o Root, até o próprio Parang quando não tava tiltado. O problema é que esses coreanos são safados. Quando os brasileiros chamam eles pra jogar no Brasil, eles vêm com uns papos tortos, tipo, deixa eu levar um amigo, gente fina, joga pra caramba, estudamos junto. E aí a Exorg olha pra um lado, olha pro outro, tão sem elenco, e vai lá e chama esse tal amigo do cara. Só que o amigo do cara é horrível. Os moleques parece que vêm mais pra farmar dinheiro do que pra jogar de fato. O time tilta e a org que gastou milhões com o import termina em último. Podemos chamar da Rinode dos coreanos, tá? Caralho. Eu não posso afirmar, vamos falar a verdade, eu não posso afirmar se isso é uma pirâmide. Talvez isso seja um marketing de multinível. Mas olhando assim, batendo as informações, o Winged ficou primeiro. Trouxe Zuno e o outro foi quem? O outro mid lá? O Krau. Lactia e o Olé. Emperor e Daydream também, velho. Emperor e Daydream. E todo mundo estudando junto, tá? Chaser, né? Chaser, Sky Chaser. Aí estudou com quem? Aí teve outro. São João e Ki. Teve o Jesus. Meu Deus, não, calma. Só tendo uma noção aqui. Não, rapaz, acho que isso aqui não é uma pirâmide, não, é? Teve o Diamond Prox, que tomou 5 níveis de diferença na jungle. Teve o Trap, que segundo Minerva jogava virado, cagava no chão. Ele ia virado pro CBLOL. Virado. Sem dormir. Ele dormia no CBLOL. Nós fomos quicados desse office. Sabe por quê? Porque os coreanos cagavam no chão. O quê? Teve o Flawless, que foi apelidado de Fraudes. Imagina como o cara jogava. E o Trick, que saiu do exército coreano direto pro CBLOL. E pelo que eu entendi, o cara tinha tanto eco que o time inteiro não gostava dele. Isso. Aí ele ficou bravo comigo. E ele saiu batendo porta, xingando a Shiba, não sei o que, foi fumar um cigarro. Então esse é o tipo de coisa que eu falei que ele não aceita feedback. E nesse dia ele falou, mano, mas não só eu posso dar call, não sei o que. Se você tem uma call, dá uma call. Então ele se contradizeu, porque primeiro ele falou pra mim que ele não queria que eu falasse, tá ligado? Aí ele, tipo, não sei, mano, era muito estranho. E esse tipo de feedback, esse tipo de coisa, chegou um momento, muito rapidamente, eu não tava mais confortável em dar feedback pro cara, entendeu? E já que estamos falando dos coreanos, vamos para o outro lado do mundo agora. Vamos para os lugares onde o jogo é jogado de verdade. Coreia e China sempre foram os maiores rivais em palco internacional. A solo kill coreana é considerada a mais competitiva de todas, e a liga chinesa a mais disputada pela quantidade massiva de jogadores talentosos. A disputa pelos títulos internacionais sempre vai vir de algum dos dois lugares, e você sabe que é praticamente impossível qualquer região chegar no nível deles, principalmente da SKT, hoje conhecida como T1, que eu encaixei aqui porque eu vou usar eles como parâmetro para tudo nesse vídeo. Só para vocês entenderem o nível desses caras, eles têm o melhor jogador do mundo, o Faker. E junto com ele, a SKT ou a T1 tem 5 taças de mundial. Eles sozinhos têm mais taça do que a China e a Europa juntos. Parece que o único jeito de deixar esses caras não ganharem os mundiais é vencerem eles antes de eles conseguirem entrar no campeonato. Porque mesmo se eles vierem como Seed 4 na última vaga, como os underdogs, eles vão fazer todo mundo suar. Que foi o que aconteceu em 2024. Eles chegaram na última vaga, suaram no campeonato regional e em uma série sofrida de 5 jogos contra a Damwon eles conseguiram a última vaga. Fico pensando como seria estranho o clipe Heavy is the Crown sem ter o Faker no Mundial. É claro que existem as exceções, que venceram eles em finais ou em jogos importantes, como a G2. Principalmente em 2018 e 2019, a G2 era um time que fez história. Tiraram a RNG do Mundial dando passe livre para a Invictus Gaming vencer aquele ano. E com as mudanças de 2019, eles conseguiram criar uma line histórica, que conseguiu vencer a T1 no MSI de 2019 e tirou eles do Mundial no mesmo ano. E foram para a final daquele ano. Foram amassados? Foram amassados. Mas desde então são o time mais forte da Europa. Na real, eu acho que eles já eram, mas aquela line mudou o jeito que o mundo olhava para aquele time. O jeito que eles jogam é coisa de outro mundo, velho. Os piques esquisitos que simplesmente funcionam porque os caras são muito coordenados. Pra ter noção, os drafts que eles venceram da T1 na final foi com uma Syndra DC e um Pyke top. Foi uma série de 5 jogos pegados que teve até Draven, né? Mesmo que a Europa não tenha um Mundial desde, 2011, eles ainda são considerados a terceira melhor região do mundo. Em alguns anos eles chegaram a levar 4 times para o Mundial. Mas na disputa de Mundial, a Coreia é imbatível, sendo 8 taças em um total de 14 campeonatos mundiais.
À frente da China, que tem apenas 3, a Coreia tem uma mística em mundiais. Parece que seus coaches entendem o meta de um jeito que os outros times não entendem. Por conta de ser um campeonato mais longo que o MSI, e tudo acontece em um único patch, eles têm muito tempo para estudar e encontrar estratégias. É comum vermos times chineses destruindo no começo do campeonato, mas conforme o campeonato avança, os coreanos encontram forças onde ninguém viu. E só eles sabem usar porque só eles treinaram. Fora que a maioria dos mundiais acontecem ou na Coreia ou na China, o que permite os times asiáticos treinarem com os melhores da própria liga. E sua fila ranqueada já é a melhor do mundo. Para quem não sabe, a China tem mais de 10 servidores de LoL, sendo um considerado um super servidor, onde apenas os melhores jogadores e os pro players podem jogar. Daí o meme que vem do super servidor brasileiro. Mas durante um período a liga coreana teve um apagão. Em 2018 algo aconteceu na liga coreana. A Coreia sempre foi conhecida por um estilo de jogo controlado, com poucas kills, apenas lutas por objetivos necessários, sem forçar nada. Pelo menos eles eram assim. E o que acontece? Eu acho que, devido às mudanças do LoL, esse jeito coreano de jogar não se tornou mais efetivo. Fora que muitos jogadores foram comprados pela China e outros se aposentaram. Eles não tinham jogadores de base bons o suficiente para suprir a demanda, e o que aconteceu foi que nos 2 próximos anos foram os chineses que dominaram no LoL. A RNG conseguiu vencer o MSI, a Invictus conseguiu vencer o Mundial, e no ano seguinte a G2 venceu da T1 no MSI, como foi mencionado. A FPX venceu o Mundial daquele ano, e parecia que o reinado dos coreanos iria acabar. Mas pelo fato da solo kill coreana ser uma fábrica de bons jogadores, uma surpresa aconteceu. Um time subiu da 2ª divisão e eu gostaria de fazer esse parêntese para falar deles. Porque o quanto de jogador bom que joga hoje nos melhores times é brincadeira, mano. A Griffin não era um time muito conhecido antes de entrar para a liga coreana. Eles ficaram famosos após conseguir uma vitória em uma série contra a SKT em um campeonato fora da liga. Isso foi o suficiente para eles ganharem reconhecimento, e com uma substituição no mid, eles se tornaram uma máquina de jogar LoL. A line era composta pelos seguintes jogadores: Sword no top, Tarzan na jungle, o Chove no mid, e sim, o Chove, o cara que sabe fazer isso aqui, ó. Level 9. He's looking to get more aggressive now with that blue. Chain's coming in. On fleek. Oh boy. The other way. The bait is coming in with the barrier. He misses it in the follow-up. O cara que faz isso. Able to get that double kill. And I think maybe the ruse was a bit too cunning. Oh, Chovy gets back in the double step Yoshi. O Viper de ADC, que foi campeão mundial em 2021, e o Lehands, que já fez suporte pro fucking Ruler, velho. Esse time tinha um potencial gigantesco de acabar com a névoa que pairava sobre a liga coreana. Mesmo sempre perdendo para a SKT na final da LCK, eles conseguiram ir pro Mundial de 2019, junto da própria SKT, e com outro time que viria a ser a luz que a LCK tanto esperava. Um time que reinovou o jeito coreano de jogar LoL. Eles eram o meta. Ou você jogava do jeito deles, ou você não ganhava. Os donos da bola. Esse time era a Damwon Gaming. Eu conheci a Damwon em 2019, quando o Flamengo jogou contra eles e a gente conseguiu sobreviver até os 10 minutos. Mas eu sabia que esse time tinha um potencial. Um moleque no top jogando de scaling, um jungle agressivo super mecânico e um mid que tinha um nick que não era à toa. O Showmaker realmente dava shows durante suas partidas. Eles tinham um bot meio esquisito, e foi apenas mudando esse ADC que eles quebraram a liga coreana no meio em 2020. E logo depois destruíram o Mundial. Todo jogo era sempre a mesma coisa. O Jungle Canyon pegava 2, 3, 4 níveis de vantagem no jungle adversário, o Support Barrier andava o mapa inteiro, estava sempre no lugar certo na hora certa. Com toda essa pressão, o top no Guri farmava e escalava free, e junto com seu jungle, o Showmaker fazia o que sabia fazer de melhor: dar um show. O novo ADC Ghost trouxe isso pro time porque ele não precisava de tanto recurso. Eles podiam guivar ele, e com seu pick característico, o Jhin, ele conseguia ter muita utilidade. Jhin esse que o Ghost escolheu como personagem para ter sua skin após vencer o Mundial. Eu adorava ver esse time jogar, era uma line muito divertida. Mas se for falar de line que me conquistou, eu tenho que falar da ROX Tigers e suas variantes que vieram ao longo dos anos. A ROX Tigers foi sempre um time que teve excelentes jogadores, mas sempre bateu na trave. E infelizmente não tem títulos internacionais, mas eu sou muito fã desses caras. Eu conheci eles quando reassisti o Mundial de 2016, e vi um cara pegando MF suporte contra a SKT. E depois de ganharem, eles pegaram de novo, até ser banido no 4º jogo porque eles ficaram com medo de perder a série por conta dessa MF. Essa série da ROX Tigers contra a SKT é conhecida por ser a melhor série da história do LoL competitivo.
Eu discordo e vou falar a minha preferida nesse vídeo, mas essa série foi absurda por conta de várias coisas insanas. Tanto a MF Support, a flecha do Prey parando o teleporte do Duke, mais o inibidor destruído do time da Rox Tigers, que vai tentar partir para o GG. A flecha foi pra parar, vai parar o teleporte, meu Deus! Será? Será? Parou o teleporte! Enquanto isso... o Peanut fazendo a festa com seu Lee Sin, o Faker no auge da carreira e, é claro, a Nidalee do Bang no quarto jogo. Eu soube dessa info anos depois, mas deixa eu explicar. Em 2016, Nidalee era provavelmente o melhor jungle do patch. Se deixasse aberto, a chance de first pick era bem alta. Mas a SKT não podia deixar Nidalee aberto por dois motivos. O Peanut, jungle da Rox, era conhecido como a melhor Nidalee do mundo. E 2, o Bang não sabia jogar de Nidalee. E eles deixaram aberto no quarto jogo. Provavelmente a pressão fez eles esquecerem. A SKT tinha a primeira escolha e adivinha? E a Nidalee está sendo mostrada pela SKT com o Benji aí na selva. Eu acho que pode dar um problema, porque agora vem a Ashe pro time da Tigers, só que o mais importante, a Tigers tem duas escolhas. Nesse momento vocês pegam a Ashe Zyra e agora a SKT tá perdida no draft. O Bang pegou a Nidalee, mesmo sem experiência com o personagem. E aí está a grande incógnita dessa partida, né? O Benji com o Nidalee. Acho que tá todo mundo ansioso para saber o que ele vai fazer com a campeã, que é sabido que ele... não é que ele não sabe jogar, mas que não é o melhor campeão dele na selva, ou talvez não seja nem o top 10 dele na selva. E isso que é um ponto, ele é um dos melhores caçadores do mundo, então ele precisa ter esse campeão. O problema pra Rox foi que ele jogou pra caralho. No último jogo a SKT baniu a Nidalee e a MF, e foi assim que o Bang carregou a SKT pra final. Esse time da Rox morreu e renasceu com vários nomes. Longzhu em 2017, trocando o Peanut pelo Cuz, que trouxe um amigo da China, esse amigo era o Khan, Top que pegou a vaga do Smeb, e quem quer saber melhor a história desse menino Khan, ou até do próprio Smeb, ambos têm vídeos super bons do canal Mr. Cook. E trocando o Kuro pelo BDD, vulgo bom de dedo. Eles esmurfaram na fase de grupos, teve até Nasus do Khan, mas nos playoffs eles bateram de cara na gigante Samsung Galaxy. E o time do smartphone tava tryhard, então eles acabaram levando a melhor. Na real, eles amassaram os moleques, com um 3-0 seco. A Samsung venceu o Mundial daquele ano, tendo sua vingança contra a SKT, e fazendo o nosso Feiaco ficar em pranto em uma das cenas mais tristes do cenário, só perdendo pra uma que eu ainda vou mostrar. A Longzhu morreu, e em 2018 renasceu como Kingzone Dragon X. Eles chamaram o Peanut de volta pro time, e seu sorriso amarelado fez eles ganharem a liga coreana daquele ano. Pena que tinha um cara que precisava mais de um título do que todos eles. Esse cara era o Uzi. Uzi foi por muito tempo o melhor ADC do mundo, disputando com um outro garoto sem muita importância chamado Devitt, mas ele era tão popular na China que ele era uma celebridade. Imagina ser famoso em um país com 2 bilhões de habitantes. Ele chegou em várias finais internacionais e sempre perdia para um time coreano. Tanto que seu time, a Royal, trocou de nome para Royal Never Give Up. A RNG se tornou um time a ser temido e representava a esperança da China em ter um título no jogo de fada. E foi só em 2018 que Uzi e seus amigos conseguiram vencer o MSI em cima da Dragon X. Lembra do meta de EZ com 2 gotas que eu citei lá em cima? Então, esse moleque destruía todo mundo com isso. Depois de vencer o MSI, o Uzi abriu uma live na China. E reza a lenda que teve 100 milhões de espectadores nessa live. Já imaginou 5% do seu país te assistindo? E imagina se esse país for a China, velho. É claro que ele queria mais, ele queria um mundial, ele queria trazer a taça pra casa, e ele correu atrás disso. Quando a liga chinesa começou, ele simplesmente ganhou de todo mundo, chegando não só como seed 1 da China no mundial, mas também como favorito ao título. Isso porque no mesmo ano teve os Jogos Asiáticos, e pra quem não sabe, os Jogos Asiáticos são as Olimpíadas do Oriente, onde LoL é considerado um esporte. E a seleção da China eram 4 jogadores da RNG, incluindo o Uzi, e mesmo contra a Coreia, que vinha com nomes famosos como Faker, Ruler, Score, eles venceram. Vencer o Mundial significaria um ano perfeito, uma Golden Road. Mas o LoL é um jogo injusto. Se dependesse apenas dele, talvez, mas precisa de um time, precisa de uma equipe técnica, de coach, enfim. Hoje, Uzi é um rei sem coroas. Ele se aposentou e parece não ter pretensão de voltar, mas no Mundial ele perdeu para um time ocidental. Algum tilt aconteceu. Isso deu espaço para outro time chinês vencer naquele ano, a IG. Reza a lenda que depois da RNG, tinha um time destruindo em treino naquele Mundial. Com seu jovem ADC Jack Love, ou o João do Amor para os mais íntimos, eles venciam todos os treinos. Em entrevista com os jogadores que treinavam contra a IG,
todos diziam a mesma coisa: cuidado com esses caras. Em 2018 eles não vieram como favoritos porque perderam para a RNG na semifinal da Liga Chinesa. A RNG sempre foi o nêmesis desse time. Na semifinal eles provaram que eram bons, vencendo o time das estrelinhas da Coreia. E com a RNG perdendo do outro lado da chave, eles instantaneamente se tornaram favoritos ao título. Foi um amasso na final contra o Fnatic. Tanto amasso que essa foi a final mais curta da história dos mundiais. E esse foi o que deu início a uma nova era, onde a China reinaria em Summoners Rift. Eles venceram o Mundial do ano seguinte com a FPX e conseguiu ganhar da minha Dalmon em 2021, com a EDG. E se a NTZ venceu da EDG em 2016, isso significa que somos campeões em alguma realidade? Bom, eu tô falando aqui de vários times, de vários jogadores, mas e o Faker, hein? Ele não é o melhor do mundo? Ele tava dormindo de 2017 até 2021? Como eu disse, a Liga Coreana teve um apagão de 2018 até 2020, até a Dawn voltar com a glória. Mas eles eram o único time bom de verdade na liga, que tinha potencial de vencer os chineses lá fora. Enquanto isso, o Faker dormia, e o sono dos deuses duram mais do que o dos humanos. O Faker não é considerado o melhor jogador do mundo de League of Legends. Ele é o melhor jogador do mundo de League of Legends. Esse cara provavelmente é bilionário. Talvez não em dólares, mas em reais, com certeza. Mesmo assim, ele é focado, sempre dando o seu melhor. Uma lenda. E esse cara é uma lenda imortal. Depois de perder uma final de mundial pela primeira vez em 2017, o Faker parece ter passado por um período difícil. Seus companheiros de equipe se aposentaram, e por mais que a T1 desse jogadores renomados para jogar com ele, como Mata, Pino, Tikan, ele não era mais o mesmo. Ou será que o time afundava o nosso veaco? Essa fase foi complicada não só pro Faker, mas para toda a organização da T1. A torcida cobrava muito, eles são tipo a PEN coreana. Então foi só em 2021 que eles tomaram uma decisão. Vamos dar uma testada e ver o que rola, mano. Então foi feita uma line com 10 jogadores, vários reservas, jogadores renomados e jovens promissores. Eles jogaram 2021 assim, vendo o que funciona e o que não funciona. E depois de perderem nos playoffs sem chegar na final, uma decisão precisava ser tomada. A comissão técnica queria os jogadores renomados para jogar, enquanto o Faker queria o Carrier. Entendeu? Ele queria o Carrier. Não, nada a ver. O Faker queria os novos talentos. Nesse impasse é óbvio que a decisão foi tomada pelo dono da org, então o Faker bateu o martelo, e os moleques bons e novos ficou na lane. Os coaches ficaram putinhos e saíram da org. E o time que ficou é um escopo do que temos hoje, com a única diferença no top. Esse time conseguiu uma vaga para o Mundial e chegou na semifinal. E depois de perder, o top saiu. E o time que conhecemos hoje, de Zeus, Zoner, Faker, Guma e Carrier, foi formado. Time esse que na Liga Coreana de 2022 venceu sem perder uma série sequer. A partir daí o resto é história. O Faker com essa line deu umas pipocadas, mas ele se manteve com ela até o fim, vencendo o Mundial de 2023, a Copa do Mundo de Esportes de 2024 e o próprio Mundial de 2024. Com um estilo de jogos que muitos tentam copiar, mas poucos conseguem, eles simplesmente tinham uma botlane tão opressiva que não deixava ninguém respirar. O Carrier sendo considerado o melhor jogador do mundo em 2022 e 2023. O Zeus carregava qualquer jogo, e o Faker, bom, o Faker é o Faker. No momento decisivo você chama ele igual um cristão quando o avião tá caindo, e ele cai de galho pra te salvar e fazer um V9. Algumas curiosidades sobre esse cara. Ele tem muitos recordes. Ele tem mais de 900 jogos na Liga Coreana, mais de 100 jogos de mundiais, maior longevidade da carreira, maior número de vitórias em mundiais. O cara é o Pelé do LoL, pô. Ou será o Cristiano Ronaldo? Eu digo isso porque eu vi num podcast que quando o Cristiano Ronaldo entrou pra um time aí, eu acho que foi a Juventus, eu não entendo de futebol, a taxa de gordura corporal do time caiu. A teoria é de que seus companheiros de equipe, vendo seu esforço de treino, decidiram se dedicar mais. O Faker fez o mesmo pelo seu time. Parece que todo mundo que joga com ele entra no auge da carreira. Pega esses exemplos: Bang, Wolf, Marin, Bang, Ted, Effort. Todos esses jogadores eram muito bons ao lado do Faker, e depois que saíram da T1, não conquistaram nada. Não conseguiram ir para o Mundial, não conseguiram vencer uma liga. Até quem foi para uma região minor, como o Wolf, que foi jogar na Turquia, não conseguiu. A prova que o Faker faz as pessoas serem melhores jogadores foi que em 2023 o Faker teve que se afastar por conta de dores fortes na mão. Coisa comum com jogadores profissionais de esporte. E durante o tempo que ele esteve fora, seu time que antes amassava todo mundo, e dizem as más línguas, carregavam o velho, depois que ele saiu ficaram mais perdidos que saci de patinete. O cara que substituiu o Faker era ruim? Pô, o cara era ruim, mas não justificava o time inteiro ter jogado igual bot.
eles tinham, sei lá, 90% de win rate com o Faker, mas sem o Faker, eles venceram apenas uma série de 8 disputadas. Aparentemente o Faker tem uma voz ativa dentro do jogo que narra os acontecimentos e guia o time passo a passo. Sem essa voz, o time quebrou, ficou perdido e provavelmente chutado por conta do menino que substituiu o Faker. O Faker é o melhor do mundo, ele é representado em todos os clipes temáticos do Mundial, sendo Rise o meu preferido, Take It Over tem o melhor clipe, mas Heavy is the Crown tem Linkin Park, então também não tem como não gostar. E a coroa é realmente pesada. O Faker conquistou muitos títulos e tirar a coroa dele é muito difícil. E é nesse ponto que a gente vai pro último capítulo desse vídeo. O dia que uma alpaca conseguiu tirar a coroa do Rei Demônio Imortal. Cara, como o mundo gira, velho. Deft nasceu em 23 de outubro de 1996, na Coreia. E em 2012 ele estudava em uma escola chamada Mapo. E tava rolando um boato naquela escola que os 2 melhores jogadores de LoL da Coreia estudavam lá. Um era o próprio Deft, o outro era muito quieto, super reservado e jogava LoL com o nick de Hyejeon Bush. E esse tal Hyejeon Bush estava em um nível ainda mais alto que o próprio Deft. Bom, Hyejeon Bush é um nick que o Faker usa até hoje na solo kill coreana. E sim, Deft e Faker estudaram na mesma escola. E pelo fato deles serem os melhores jogadores daquela escola, eles acabaram se tornando rivais. E depois que entraram para o LoL competitivo, os caminhos se divergiram. A primeira vez que se enfrentaram, Deft estava de Caitlyn e perdeu. E logo Deft percebeu que estava um passo atrás. Enquanto o Faker chegou destruindo todo mundo, Deft teve uma carreira muito mais conturbada, ficando em 10º lugar no seu primeiro split. Ele teve o apelido de Alpaca na época, devido ao seu estilo de cabelo e seu rosto fofo. Apelidos coreanos, mano, não me julguem. Foi só em 2014 que ele conseguiu um bom time, a Samsung Blue. Ele venceu a LCK, vencendo a Samsung White, e sim, a marca poderia colocar 2 times na mesma liga, mas acabou batendo na trave na semifinal do Mundial, perdendo para a própria Samsung White. Após isso, ele começou a ter muita dificuldade na Coreia, e em 2015 ele foi comprado pela gigante chinesa, EDG. E foi lá que ele se encontrou como jogador. Ele não só venceu a liga chinesa, como deixou os atiradores famosos da região como o próprio Uzi em choque. O Deft, junto com o time da EDG, se classificou para a primeira edição do MSI. E imagina, eles conseguiram vencer da SKT na final, em uma surra de draft que vai ficar para a história. Ele continuou jogando na China até 2016, e chegou como Seed 1 da China no Mundial. Mas o mid deles estavam com problemas de saúde na época, e acabaram jogando bem mal a fase de grupos. Acabaram sendo eliminados pela NTZ. É óbvio que perder para a NTZ é uma vergonha, então os coreanos do time, incluindo o próprio Deft, tomaram muito rage dos torcedores chineses. O Deft, cansado de tomar rage, decidiu voltar para a Coreia. Mas ele voltou puto, então ele entrou para KT. A KT é uma rival da SKT, porque ambos são telecoms, e a proposta da KT era fazer um time com os melhores jogadores da liga, menos o Faker, né, porque o Faker não vai sair da T1, e fazer um Dream Team, com um único objetivo, ganhar todos os títulos. Mas algo deu errado naquele time, ele não encaixava. Mesmo com tanto jogador caro, esse time demorou muito para encaixar. Foi só no segundo split que eles conseguiram fazer o time dar certo. Nesse split de 2018, Deft e as estrelinhas da KT conseguiram vencer a liga coreana, mas foi estompado pela EG no Mundial. Foram 5 jogos, mas seriam 4 se o coach não tirasse o Deixai no 4º jogo. Como citei, eles eram o inimigo a ser batido pela EG, e aquela série foi considerada de forma quase unânime como a final antecipada. Alguns anos se passaram e Deft entra pra Kingzone Dragon X. Lembra desse time que citei, né? Ele ficou lá por um tempo, não conquistou nada. Os jogadores não eram tão bons assim, até que em 2020 todos os jogadores saíram menos o Deft, e a Kingzone Dragon X se tornou apenas Dragon X, ou DRX como conhecemos hoje. E eles conseguiram fazer uma line bem interessante, com um suporte chamado Keria. Sim, o mesmo que joga na T1 do Faker hoje. O nosso eterno pipoqueiro de Mundial Chove, que veio daquela Griffin, que era um timão, mas aquele ano já tinha nome. Eles acabaram perdendo a final da LCK para Damwon e por azar caíram com eles na primeira partida dos playoffs do Mundial e foram amassados. Em 2021, o Deft mudou de time, mas sinceramente foi um ano que ele performou bem mal. Foi um ano que ele não era mais a estrela do time, e sim o menino Chove. Tanto que o time era conhecido como Chove e Amigos. A One Life que teve uma
uma segunda vida nesse playoff da LCK. Eles estavam meio que sumidos durante o ponto, falava que a Chove ia amigos, mas de repente o Deft decidiu jogar e classificaram. Mesmo assim, ele conseguiu ir pro Mundial como Seed 4, mas perdeu pro Faker nos playoffs. E adivinha quem venceu o Mundial daquele ano? Sim, seu antigo time, EDG. Imagina esse cara vendo seus antigos colegas levantando a taça sem ele. 메이코 선수랑 스카웃 선수가 우승하는 걸 봤을 때 처음에는 되게 축하하는 마음이 생겼다가 뭔가 갈수록 뭔가 저 선수들은 나랑 같이 했던 목표를 이뤘는데 나는 아직도 점점 멀어져가는 느낌을 많이 받았어서 좀 힘들었던 것 같아요. Putz. Depois de 2021, tudo indicava que ele ia pegar o mouse e o teclado e se aposentar. Mas esse cara tinha um sonho. Faltava algo. Ele já tinha ganhado a Liga Coreana, Liga Chinesa, MSI, mas faltava algo. Faltava a coroa do Mundial. Foi aí que em 2022 ele voltou para a DRX e esse time era uma bagunça. Mudança constantes na jungle, que impossibilitava a adaptação com o time. A primeira etapa que dava vaga para MSI, eles nem chegaram longe. Na segunda etapa eles conseguiram ir para o Mundial suando muito. Jogando o campeonato regional, foram 2 séries de 5 jogos onde eles eram as zebras. Ninguém confiava nesses caras. Eles chegaram no Mundial como Seed 4 e jogaram a fase de entrada com as regiões Minors. Quem achou que esse time tinha uma chance de vencer o campeonato é lunático, pô. Mas a história que eles fizeram é digno de cinema. Não tem como, velho. Deft disse que 2022 seria seu último ano competitivo. O serviço militar obrigatório estava próximo e ele não estava performando como antes. Então essa poderia ser sua last dance. DRX가 영화 같은 여정을 밟아왔는데 The movie's over. 마지막 댄스가 시작됩니다. Não foi difícil passar da fase de entrada. Óbvio, eles não eram os favoritos, mas eram coreanos. E o mid, Zeka, se provou alguém que tinha potencial de carregar partidas desde o primeiro jogo do Mundial. A fase de grupos não foi perfeita, mas eles passaram em primeiro do grupo. Mas a gente olha pro lado, olha pro outro... Ah, mas o grupo tava fraco. Aí chegam os playoffs. Adivinha quem eles enfrentam na quartas de final? EDG, o antigo time do Deft. E essa série foi insana. O primeiro jogo terminando em praticamente uma luta onde o top e o mid da EDG fizeram um bom engage. O segundo jogo foi sangrento com muitas kills, onde a DRX pegou o Barão e deixou a base da EDG exposta. E quando a EDG foi pro Barão, isso aconteceu. Pro Barão e TP top na base. TP top, hein? TP top agora duplo. Eles vão tentar o tudo ou nada. Interceptado no meio do caminho. Por ali agora o King. O Barão é executado pelo Viper. E enquanto isso, vai acabar. Nexus exposto. Vem no backdoor. Acabou. Meu Deus, o eliminação. Meu Deus, os deuses do League of Legends não ajudam a DRX. Levam as mãos à cabeça, a DRX não acredita, o jogo muda, os deuses não querem, o destino tem um nome e é do game! E lembrando, né, Paze, mais uma vez, né, mano, hoje é aniversário do Deft, hein, cara? Que presentão do universo, hein, mano? E cara, a narração do Chaep aqui foi mitológica. A EDG conseguiu virar a partida deixando a DRX uma derrota de ir pra casa. As odds da DRX era tipo 10, 11x. E depois de um jogo desses, o time tinha que ter tiltado. Era o fim, velho. Pro terceiro jogo, o Deft pegou o Drave. O Piosik pegou sua Kindred, personagem que ele é muito conhecido. O Zeka pegou Silas. Kingen pegou seu Atrox. Cada um com seu melhor boneco. LoL é um jogo que a emoção conta muito. Então ali eu chuto que foi um all-in. Já tentamos jogar no controle e perdemos nas teamfights. Já tentamos jogar agressivos e os caras foram melhores. Agora vamos com o coração, cada um faz o seu e bora. E deu certo. No quarto jogo, a DRX conseguiu recuperar o mental. Conseguiu empatar a série e ir pro quinto jogo. É vencer e ir pra semi com um reverse sweep ou perder e se aposentar.
No último jogo, o Zeca pegou novamente seu Silas, e o POC que pegou Viego, e simplesmente acabou com o joguinho dos chineses. Aos 19 minutos teve uma luta que seria muito difícil para a EDG voltar, e para finalizar aos 39 minutos o Zeca lança essa. Vai estar no chão aqui, o DX não vai conseguir fazer não pode juntar isso. Ai, o que é que vocês estão fazendo? Ele entrou! Roubou o dragão, é ponto de algo melhor! Do oceano, DRX, eles querem executar o milagre. Eu falei que eles precisavam de um. Será que eles conseguem? O Zeca neutralizado. O milagre é ele. O milagre é ele. O milagre é ele. Acabou. É o Zeca! Que pra mim foi a melhor jogada desse Mundial. Que coisa linda foi essa play. Deft venceu seus ex-companheiros de time no dia 23 de outubro de 2022, seu aniversário. Ele chorou e foi coisa linda. Mas tinha mais 2 adversários pelo caminho. O primeiro deles era Genji. Genji era a favorita ao título naquele ano, por sua performance no campeonato coreano. Eles tinham números estrondosos a seu favor. Se você perguntasse a qualquer um que entendesse de LoL na época, eles diriam que a Genji iria vencer, que a DRX não tinha chance. A Genji tinha também seu ex-companheiro de time Chovy, que na época era conhecido como o melhor mid do mundo, melhor até que o próprio Faker mecanicamente. E isso é crucial, porque até então ninguém sabia, mas o Chovy tilta em campeonatos internacionais. E depois da pressão que esse time passou contra a EDG, foi relativamente fácil vencer do tiltado do Chovy, chegando na final. Então esse é o momento, galera. Eu dei todo esse background porque essa série sem esse background poderia ser apenas mais uma final de Mundial com 5 jogos, não muito diferente de Samsung vs SKT ou Damwon contra a EDG. Essa é a melhor final que ia assistir. T1 vs DRX. Eu lembro como se fosse ontem quando eu assisti essa série. Era uma noite de sábado, eu liguei a televisão no Sport TV e estava lá. O Mundial aconteceu nos Estados Unidos, não tinha um fuso horário muito ruim, e eu lembro de cada jogada. Lembro da minha irmã reclamando dos meus gritos e da televisão de tubo com volume alto. Lembro de um negócio que caiu no meu olho e me fez chorar enquanto eu assistia o clipe de hype. O primeiro jogo foi um amasso da T1, mostrando sua superioridade e seu jeito caótico de jogar, onde qualquer vantagem pode significar o fim da partida. Se deixar eles um pouco na frente, você pode desistir. Muitos tentaram, poucos conseguiram. Um time que venceu times muito melhores. Enquanto a DRX tinha um time com praticamente 3 desconhecidos, o único que tinha um título mundial era o Beryl, mas o Beryl jogava com o Showmaker e o Canyon. Seria possível Deft lidar com a pressão de Keria e Guma? Seria possível o Zeca dar gap no Faker? E o Kingen? Ele tinha potencial de fazer algo? Apesar de tudo isso, eles não desistiram. Então, eu dei a visão pra galera. Tipo, eu tava no hype da DRX também, eu tive muito carismático, gostei muito dos caras, toda a história do Deft, mas na minha visão eu falei, até no dia da semifinal, e eu cravei que a SKT tá jogando outro game, tá ligado? A SKT tá jogando outro game, mano. A D&D, DRX, JDG, os caras tava jogando um game, a SKT tá jogando outro. O SKT tá no LoL 3, né? No segundo jogo, o Kingen pegou sua Camille e começa a mostrar que no top quem manda é ele. Mas é bizarro ver como os jogos ganhos pela T1 são stomps, enquanto os jogos que a DRX vence são suados, ardidos. É como jogar contra a Shakuma, né? Parece que tem um preço a se pagar. O time da T1 é resiliente como uma pedra, difícil de derrubar. É muita pressão bot, mas o Barry com seus piques esquisitos consegue ser o único que consegue bater de frente com o Keria, o suporte da T1. Mas enquanto o bot tá 50-50, tem um gap sendo aplicado no top por parte do King. E o que o Oner tava tentando era brincadeira. Olha esse roubo de dragão, velho. Após um jogo difícil, a DRX leva a vitória empatando a série. No jogo 3, a DRX mostra que entendeu o jogo da T1. Mas ainda assim é muito difícil lutar contra esse time, é tudo muito coordenado. Eles pegam abates, mas o gold não sobe. Eles levam torres e perdem algo do outro lado. É tudo por um preço, mas aos 39 minutos o Oner jungle da T1 comete um erro, e esse erro faz ele morrer com o Barão vivo. A DRX tem sua chance, mas isso acontece. Indo muito
rápido, a Kalista detona ele, mas o Guma vai fazer chover flecha. A DRX tem que tomar muito cuidado. Olha o engage que ele usou, o flash. Entrada do Barrel. Faker foi eliminado. O Zeca morreu pro Barão. O jogo é caótico, Zeus vai tancando tudo e todos. O Deft vai mandando as balas. O Barão! Meu Deus! Guma! O monstro! Roubou o Barão! Isso fez a T1 virar o jogo e ganhar o terceiro mapa. No quarto jogo, já tava clima de velório. A pressão de estar nas cordas. Mais um jogo pra T1. Se a DRX perder, acabou. Se você perguntasse ao analista, ele ia dizer: a DRX jogou um jogo, agora a T1 engatou e vai acabar no próximo. É o fim da série. No draft, o Zeus pega a Fiora em cima de Atrox, e isso foi um erro fatal. Primeiro que o Zeus não tá mostrando o nível dele nessa série. Está claramente abalado. Primeira final, menino novo, muita pressão, e Fiora é um boneco difícil. Segundo que o Kingen tem carregado vários jogos de Atrox ao longo do campeonato. Mesmo Fiora sendo counter, se o tempo passar, o Atrox vai fazer muito mais. E foi isso que aconteceu. Com alguns ganks, a Fiora perdeu sua força no começo e o Kingen ficou gigante, e carregou o jogo. Esse foi o primeiro jogo onde a DRX não teve dificuldade de encerrar. Então será que existe esse mundo? Um mundo onde a DRX vence da T1? E vamos pro quinto jogo. De um lado, a T1 dá a Gwen pro Zeus. Pique de conforto. Moleque tiltado, pega aí o seu melhor boneco. Honor pega Viego mostrando sua confiança. Faker pega Victor, pronto pra carregar se for preciso. Keria pega Karma pra ter pressão desde o nível 1. E Guma pega seu Varus pra colocar ainda mais pressão. E ele vai de teleporte. Grava essa informação. Do outro lado, Barry pega seu Bardo. E do portal do Bardo saem os Vingadores. Deft com sua Caitlyn, que por muito tempo foi seu campeão assinatura. Campeão que ele usou na sua primeira partida contra o Faker em um palco. Pyosik com um Hecarim. Kingen com seu Atrox novamente. Zeca de Azir. Parece que eles entenderam que se conseguirem escalar é possível vencer as lutas da T1. O clima estava tenso. Cara, eu nunca tinha sentido isso. A música de fundo no draft, o clima de quinto jogo, não tem o que fazer. Alguém vai sair chorando e alguém vai sair sorrindo. O jogo começa e o clima tá tenso. A T1 começa com pequenas vantagens. First Blood, primeiro dragão, só que em um vacilo do Zeus, o Kingen sola ele. E esse é o perigo. Esse moleque com um Atrox forte pode carregar. O mental do Zeus foi pro caralho, ele escolheu o personagem que ele queria pra ficar confortável e foi solado. O jogo começa a ficar agitado, a pressão faz os jogadores agir por impulso, e agora não tem quem salve. É mais instinto do que memória muscular, porque o mental já era. As decisões já não são dignas de jogadores de alto nível, mas as plays mecânicas estão insanas por conta da adrenalina. E é aí que aos 19 minutos, isso acontece. Defender, o Pyosik e o Kingen vem cambalhotando, olha o dano pra cima da T1, acharam o Gumayus, ele vai tentando escapar, mas é eliminado, chegou por trás o Zeca, belo decreto, vai travando o time da T1, que derrubou a torre, mas vê seus jogadores sendo detonados, não tem muito o que fazer o Zeus, ele só pode fugir junto com o Faker, e o Keria, Pyosik, cavalgou, achou o Faker, leva ele e o Keria, vai sendo caçado dentro da própria selva. O carrasco Pyosik! Barão! 20 minutos. Barão vivo. 4 mortos no time inimigo. 17 segundos pro Varus nascer. Ele tem TP. E... RX ganha a luta, mata 4 jogadores da T1. Vai direto pro Barão, eles querem esse objetivo. Tem teleporte da T1 chegando pelo meio, eles vão tentar contestar. O Gumi e o Zeus. Eles vão buscando aqui agora, são 2 contra 1. E agora? Olha a flecha! Pega que é ladrão! E o milagre aconteceu. Eles comemoraram. Gente, não comemora, não comemora. Vocês vão perder o Barão. Cara, puta que pariu, velho. Se eu fosse o Pyosik, eu quebrava o monitor. Mas o jogo continua, velho. E a DRX tem um mental inabalável. Eles não desistem. O jogo empatou nessa jogada. Mas lembra o que eu disse? Se escalar dá pra ganhar. Então... a T1 pegou Victor e Gwen, 2 personagens que, se tiverem os recursos necessários, conseguem deletar o time inimigo. Mas será que o Zeus vai conectar com essa Gwen? Meu coração já tava a 1000, minhas pupilas dilatadas que nem um usuário de cocaína. Zeus é pego fora de posição e com vantagem numérica eles começam o Barão para chamar a T1 pra luta. E isso acontece. Eles dão recal para não dar chance de errar de novo. Eles ganham no scaling, eles ganham nas lutas, no range, mas se o Zeus trolla de um lado, chegou a vez do Kingen trollar do outro, e a T1 pega o Barão.
O jogo tá pegado, a T1 tem mais ouro, pressão no mapa devido às estruturas destruídas, mas a DRX tem o scaling e a alma da montanha, o que pode igualar o Gold em status. O pior sim que é pego. Tem risco da T1 ganhar com qualquer erro da DRX por conta da base ter sido aberta no Barão. O dragão ancião nasce, o objetivo que vai acabar com o jogo. A T1 starta. A DRX consegue expulsar, mas não bate no dragão, porque não querem arriscar. O Honor comete um erro e é pego. O dragão é feito pela DRX. E esse são os últimos minutos da partida. Da DRX, tá na mão da DRX, eles podem acabar o jogo. Se parar o TP, já garantiu duas eliminações. Lá do outro lado, Faker e Zeus vão avançando. Ele segura? Segura! A primeira ele torre já caiu. Tá chegando o Zeca. Vai segurando, vai defendendo. Defendeu! Ninguém acreditou neles nas quartas, ninguém acreditou neles na semifinal, ainda assim eles venceram, chegaram na final desacreditados, a T1 tinha aí muita vantagem para poder fazer o jogo. Será que o Guma defende? A DRX tá nascendo a T1, 20 é tudo ou nada, é tudo ou nada. Tem ainda Dragão Ancião, o buff pra DRX. Eles vêm, mataram de novo. Já derrubaram a primeira e a segunda torre. Uma história de superação. GG! Vitória da DRX. Campeã mundial de 2022. The last dance. The dance lasts. Absolute cinema, velho. Olha a cara desses caras quando estão batendo no Nexus. O Deft tá sem acreditar. O Zeca já entendeu que acabou. O Piocic tá vendo se tá acordado. O Barry com um sorrisinho canalha dele. E o King infeliz por ter carregado e feito um bom trabalho. Eles gritam, se abraçam, mas do outro lado, como eu havia dito, alguém iria chorar. Lembra que eu disse que tinha uma cena mais triste que o Faker chorando em 2017? Bom, ver o Keria derretido na mesa do computador me pegou. Depois ver o Deft e o Piocic dando um abraço nele, eles foram companheiros de time em 2020, lembra? Se você não considerava essa a melhor série de LoL ou simplesmente não curte competitivo, talvez você nem jogue LoL. Mas agora você entende um pouco do meu fascínio por esse jogo. Eu tinha muita coisa pra contar, acho que posso falar disso o dia inteiro. Esse é o motivo de eu ter perdido 2.000 horas da minha vida. 70 dias. Puta merda. Ver essas histórias me inspiram. O Deft não desistiu de jogar enquanto não conseguiu seu sonhado título de campeão mundial. Querendo sempre ser o melhor, teve uma carreira conturbada, cheia de altos e baixos, um começo difícil, sofreu mais que a Juliette na China, e eu nem sei quem é a Juliette. Foram muitos reis pedindo pra lhe ralar do país, provavelmente sentindo culpa por não ter conseguido títulos mundiais. Mesmo em times de estrelas, teve que enfrentar seus companheiros de equipe, e as estrelas se alinharam para enfrentar seu colega de escola no último jogo com o mesmo personagem que ele jogou o primeiro. LoL são muitas histórias. Essa é só uma delas. Eu recomendo o canal do Mr. Cook se quiser conhecer mais delas, é um super canal que me deu muito background. Mas então, vale a pena assistir 2.000 horas de LoL? Bom, a resposta é óbvia, né? Não vale a pena. Afinal, o que dá pra fazer com 2.000 horas, velho? Quantos jogos dá pra zerar? Quantas séries dá pra assistir? Quantos instrumentos eu consigo aprender? Quantos cursos dá pra fazer? Quantos livros pra ler? Enfim, é um tempo que não volta. E eu trocaria por algo útil, mas eu ainda amo esse cenário. Fazer parte dele à distância, me sentir parte de algo. Eu acompanho a carreira dos jogadores de perto. Eu vi todos os títulos do Faker, assisti as 2 últimas finais que ele perdeu, assim como eu estava nos seus últimos 2 títulos. Nada disso é útil na vida real, mas se o Mais Esportes quiser me contratar, eu tô aí. Alô, Riot Games. Bom, muito obrigado pela sua atenção. O vídeo ficou muito longo e eu tive um imenso prazer em fazer. Eu realmente gosto de falar desse joguinho de fada, mas se puder deixar o like com todo respeito, porque esse vídeo deu trabalho pra caralho. Clica aí pra dar essa moral. E deixa um comentário. Qual a sua história preferida, se você parou com LoL, se você também assistiu essa final, enfim. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Fica na paz.